Cavalo doente e filhote abandonados ganham nova vida após milionária mostrar seu coração. Na pequena cidade de Santa Rosa, marcada pela indiferença, Clara, uma milionária reclusa, tornou-se uma lenda urbana. Ricos não andam por lá, e aqueles que temos em mente são como sombras que atravessam os dias sem deixar rastro. Clara, com suas roupas de grife e olhar distante, parecia uma figura saída de um conto de fada sombrio. Todos sabiam que ela carregava em seu coração uma dor profunda, uma ferida deixada por um passado conturbado. Mas ninguém se atrevia a se aproximar. Em um dia chuvoso, as nuvens pesadas criavam um pano de fundo perfeito para suas reflexões solitárias. Enquanto passeava por um campo à beira da cidade, Clara ouviu um gemido baixo que fez seu coração disparar. O som veio de uma velha baia abandonada, onde, para sua surpresa, encontrou um cavalo debilitado, sua pelagem suja e seus olhos tristes. Não muito longe, um filhote de cachorro tremia de frio e fome, seus pequenos olhos implorando por ajuda. O desespero daqueles seres indefesos era palpável, uma centelha de dor que incendiou algo dentro dela. Clara hesitou. O egoísmo que a mantinha distante e fechada estava lutando contra a compaixão que começava a brotar como uma flor teimosa em meio à neve. Aquelas criaturas tão vulneráveis pareciam refletir suas próprias feridas. Sem pensar duas vezes, ela se agachou e começou a acariciar o cachorro, enquanto avaliava o estado do cavalo. Era um desafio que exigiria muito mais do que seu dinheiro poderia oferecer: tempo, esforço e principalmente a coragem para abrir seu coração. Nesse momento apareceu Roberto, o veterinário cáustico e cínico, com uma expressão desconfiada. "O que você quer com esses animais, Clara? Não me diga que vai gastar seu dinheiro em coisas inúteis", lançou, enquanto se aproximava. Ele sempre desconfiara da solitária milionária, achando que a pobreza ao redor dela era algo que não estava em seu radar. Mas, enquanto observava aquela interação, algo começou a mudar em sua visão. À medida que Clara e Roberto se uniam para cuidar dos animais, Clara se via confrontando memórias esquecidas de sua infância. Ela recordou vozes sussurrando, uma casa cheia de risos que se transformaram em gritos e portas fechadas. O filhote se aninhou ao seu lado, enquanto o cavalo, mesmo ferido, parecia agradecido pela presença dela. O que esses animais tinham a ver com sua vida? Um nó se formava em sua garganta cada vez que olhava para eles. Com o tempo, Clara e Roberto descobriram uma conexão inesperada. O cavalo já pertencera a uma propriedade em sua família, longa deixada de lado durante os anos de dor e desilusão. Agora, um empresário mal-intencionado planejava explorar a terra, colocando em risco a vida dos animais e o passado de Clara. A batalha se tornava iminente. Lutar significaria arriscar tudo: suspeitas, dor e solidão, ou fechar-se novamente em seu mundo isolado. Cada gota de chuva parecia um aviso, cada trovão, um eco de seu coração partido. Clara percebeu que perder essa batalha poderia significar perder a chance de mudar sua vida para sempre. Mas seria ela capaz de abrir seu coração e lutar por aqueles que agora dependiam dela? Os desafios a aguardavam a cada esquina. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. À medida que o céu escurecia e os trovões ressoavam ao longe, Clara suspirou, sentindo a gravidade da situação.
O veterinário Roberto estava ao seu lado, determinado, analisa a condição do cavalo. Clara, no entanto, estava perdida em pensamentos, apertando o filhote contra o peito, como se a pequena criatura pudesse aliviar a dor que a atormentava. Foi então, numa tentativa de buscar coragem, que ela decidiu perguntar: Roberto, você já teve um momento em que tudo mudou, um instante que fez você repensar tudo o que acreditava? Ele a olhou com uma expressão de surpresa, mas antes que pudesse responder, um barulho trouxe todos de volta à realidade. Um alto grito ecoou pela baia. Clara e Roberto se viraram para ver uma figura familiar. Era Fernando. O ex-marido de Clara, que há anos ela não via. Ele estava cercado por homens com expressões agressivas. Você não devia estar aqui. Clara gritou. Seu coração acelerou. A presença dele destruía a atmosfera esperançosa que começava a brotar. Estou aqui para levar o que é meu, Fernando disse, sua voz cortante como uma faca. Essa terra sempre foi minha, e você sabe disso, Clara. Ele apontou para o cavalo debilitado, agora se debatendo, como se sentisse a tensão. E esses animais? Apenas obstáculos para o que planejei. Obstáculos? Eles são seres que precisam de ajuda. Clara rebateu, sentindo uma onda de indignação. Mas Fernando apenas riu, um riso frio que ecoou na baia vazia. Ajuda? Você não sabe o que é isso. Você sempre foi uma princesa. Trancada em seu castelo de riquezas, sem se importar com o que acontece lá fora. Roberto, ouvindo isso, colocou uma mão em seu ombro, mas Clara estava com raiva, determinada a não deixar que o homem que a feriu dominasse sua vida novamente. Ela se virou para Fernando, seus olhos brilhando com uma nova força. Eu não sou mais aquela mulher, Fernando. Estou disposta a lutar por eles. Mas Fernando não recuou. Ele ergueu um celular e com um sorriso malicioso disse: Você realmente acha que seus esforços vão fazer diferença? Eu tenho algo muito mais poderoso em mãos. Com isso, ele pressionou um botão e, de repente, os gritos de um animal ecoaram. Clara reconheceu aquele som. Era o cavalo que tinham encontrado. Era então que a verdade se revelou como um raio. Ele havia um sequestro por trás da história. Clara sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Os olhos do cachorro se arregalaram, e o cavalo relinchou, como se pressentisse o perigo. O que você fez, Fernando? Clara perguntou, sua voz trêmula de raiva e horror. Sem resposta, Fernando começou a se afastar, rindo enquanto se virava, levando consigo um segredo sombrio. Clara percebeu que tudo estava mais entrelaçado do que imaginara. Seu passado estava de volta, mais amargo e traiçoeiro do que nunca. Era uma rede de mentiras, segredos e traições que a mantinha aprisionada. Você vai se arrepender de ter mexido com isso, Clara. Ele a advertiu, enquanto se afastava rapidamente. Ela sentiu o nó na garganta. Mas a fúria começou a tomar conta de seu corpo. Agora não era apenas a vida dos animais em questão. Era sua liberdade, seu passado e sua chance de recomeçar. Mas o que mais Fernando sabia? E o que significava para a luta que ela estava disposta a travar? A chuva aumentou, como se o universo estivesse reagindo à gravidade da situação. Clara olhou para Roberto, que também parecia perplexo. Precisamos agir, agora, disse ela, a determinação fervendo dentro dela. E assim, enquanto os trovões rugiam, Clara se preparou para a batalha que viria. Mas a que custo? Enquanto os trovões rugiam, Clara se virou para Roberto, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Precisamos agir, agora, disse ela, a determinação ardendo dentro dela. Mas antes que pudessem planejar. O próximo passo. Algo inesperado aconteceu. Uma figura familiar apareceu, correndo da direção oposta. Era Lúcia, a melhor amiga de Clara, com uma expressão de desespero que poderia partir o coração. Clara, o que é que você está fazendo aqui? É o Fernando que está atrás de você? Ela gritou, ofegante. A tensão era palpável. Roberto olhou de Lúcia para Clara, e a confusão era evidente. O que está acontecendo? Como você sabe disso? Perguntou.
Lúcia piscou rapidamente, tentando encontrar as palavras. Eu não tenho tempo para explicar tudo agora, mas a situação é ainda pior do que você imagina. Fernando, ele hesitou, pegando o ar, como se estivesse prestes a revelar um segredo devastador. Ele o quê? Clara pressionou, sentindo um frio na barriga. O que mais poderia ser? Revelado. O coração dela estava pesado, a ansiedade pulsando em seu peito. Ele está envolvido em algo muito sério, Clara. Não é só sobre a terra, é sobre o dinheiro, drogas, coisas que você nunca soube. Lúcia concluiu, com os olhos arregalados. Clara ficou paralisada. Seu passado não era apenas uma sombra. Agora era um monstro que a perseguia. Justamente quando a mente de Clara estava em chamas com essa nova informação, um som feroz irrompeu na baia. O cavalo, que até então estava calmo, relinchou com força, como se sentisse o medo e a tensão. Clara se virou para ele e viu algo se mover nas sombras da baia. Um homem encapuzado apareceu, fazendo-a engasgar de susto. Ele não pode saber que você está aqui, o homem disse, olhando diretamente para Clara e então deslizando uma faca do bolso. Você está em perigo. O que era aquilo? O mundo de Clara estava desmoronando. Enquanto Lúcia tentava se aproximar, o homem gesticulou de forma ameaçadora. Mantenha distância. O que você sabe pode te custar a vida, ele gritou. Roberto tomou uma atitude. Afastem-se, ordenou. Clara, fica atrás de mim. A tensão no ar estava eletricamente carregada. Mas antes que pudesse agir, uma explosão de luz cortou a baía, e a energia elétrica piscou. O homem se virou para a fonte de luz, e Clara, por um momento, viu seu rosto. Era alguém familiar. Mas quem? A confusão só aumentou. Clara agora estava cercada de tantos segredos que a lembrança de quem ela pensou que conhecia desapareceu. Clara! Lúcia chamou, lançando um olhar assustado para o homem. Isso não pode ser. O homem encapuzado então puxou o capuz, revelando um rosto que Clara conhecia muito bem. Surpresa! Ele disse com um sorriso sarcástico. Era Henrique, seu irmão que ela acreditava ter morrido anos atrás. Clara congelou, o peito apertando como se uma mão invisível estivesse lhe sufocando. Tudo piorou instantaneamente. O que ele estava fazendo ali? O que realmente estava em jogo? E por que ele havia se escondido por tanto tempo? O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. As peças desse quebra-cabeça estavam se encaixando de uma forma que Clara nunca poderia ter previsto. Enquanto a tempestade rugia do lado de fora, seu mundo perdeu completamente a lógica. Clara estava presa em um emaranhado de mentiras, e a verdade estava prestes a explodir. Você não faz ideia do que você se meteu, Clara. Henrique sussurrou, sua presença mudando tudo. E em um sopro de inevitabilidade, ela percebeu que a única coisa pior do que o passado sombrio que a cercava era o futuro que agora se moldava diante dela. O que mais ela ainda tinha que descobrir? Clara congelou, o peito apertando como se uma mão invisível estivesse lhe sufocando. Henrique, seu irmão que ela acreditava ter morrido anos atrás. Não era possível. O passado tinha voltado para assombrá-la, e agora ela estava diante de um fantasma, um peso que nunca poderia imaginar carregar novamente. Clara! Lúcia gritou, e o desespero em sua voz era palpável. O que você está fazendo? Aqui. Você precisa sair. O corpo dela tremia, e Clara podia sentir o medo no ar pesado ao seu redor. Surpresa! Henrique repetiu, com um sorriso sarcástico que fazia seu estômago revirar. Você não imagina o quanto esperei por esse momento. Você estava morto. Clara disparou, sua voz intensa e cheia de mágoa. Eu vi seu corpo. Você me deixou. O nó na garganta estava lá, empurrando lágrimas ameaçadoras. Henrique deu um passo à frente, os olhos brilhando com algo entre a raiva e a dor. Não, eu não morri. Eu fugi, Clara. Fugi de você, da família e desse lugar. Ele gesticulou em volta, como se a baia triste fosse a única coisa que ele precisava mostrar. Um barulho forte quebrou a tensão.
O cavalo relinchou novamente, agora parecendo mais agitado. Clara olhou para Roberto, que mantinha uma expressão de confusão, mas seu olhar estava firme em Henrique. Ele estava pronto para defender Clara, para proteger. Mas a verdadeira ameaça, ainda não revelada, era a que se escondia dentro da própria família dela. Fernando, o que ele sabe de tudo isso? Clara se virou para Henrique, sua frustração crescendo. Você sabe que ele está aqui por causa das terras que são minhas. O que você e ele têm a ver um com o outro? Henrique sorriu de forma sombria. Ele é mais do que apenas um ex-marido, Clara. Ele sempre esteve por trás do que te aconteceu. E a verdade que você não sabe. A verdade é que eu sou o verdadeiro responsável por tudo isso. O incêndio, a destruição, foi tudo parte do plano. As palavras de Henrique cortaram como um golpe. Clara sentiu que o chão se abria sob seus pés. O que você está dizendo? Ela sussurrou, incrédula. Não pode ser. Eu precisava que você saísse do caminho. Você não sabe o que estava em jogo. E para proteger você, eu me tornei esse monstro. Ele se aproximou, a faca ainda em sua mão. Mas agora que você está aqui, tudo que eu fiz para proteger você se revela. Sob a lâmina dessa faca. Roberto se moveu, sua presença se intensificando. Você está dizendo que tudo isso é culpa sua? As mentiras, os segredos, tudo isso foi para o seu benefício? Henrique riu, mas não era um riso. Aliviava a tensão. Era um riso que deixava todos mais tensos ainda. A única maneira de fugir desse destino era manter o controle. E você, Clara, era a única que poderia me impedir. Agora, você está pronta para encarar a verdade, não é? Clara estava em choque. Uma onda de emoções a invadiu, e ela mal conseguia respirar. A única pessoa que poderia ter sido sua aliada sempre foi sua rival. No fundo, ela queria saber o que mais ele escondia. Era uma reviravolta que a fazia sentir como se estivesse perdida em um labirinto da traição e da deslealdade. Do lado de fora, a tempestade rugia, e os trovões estouravam como se o céu estivesse refletindo a turbulência que havia dentro dela. Clara olhou para o cavalo. E, em um movimento instantâneo, sentiu uma onda de ligação com ele. Esses animais eram a única coisa pura em meio a tanto caos. Então, sem aviso, a porta da baia se abriu com um estrondo, revelando uma silhueta. Era Fernando, rindo, com um grupo de homens seguindo atrás. Eu sabia que você ia falhar, Henrique, ele gritou. E Clara soube que a verdadeira luta estava apenas começando. Clara, corre! Lúcia gritou, enquanto as emoções e segredos colidiam à sua volta. O que poderia ter sido uma nova vida estava se transformando em um pesadelo. E a única coisa que Clara sabia era que não podia confiar em ninguém. O passado, mais uma vez, lançou sua sombra sobre o futuro. A luta estava apenas começando. Mas quem poderia ser considerado amigo ou inimigo agora? Clara congelou, o peito apertando como se uma mão invisível estivesse lhe sufocando. Henrique, seu irmão, que ela acreditava ter morrido anos atrás. Não era possível. O passado tinha voltado para assombrá-la. E agora ela estava diante de um fantasma, um peso que nunca poderia imaginar carregar novamente. Clara, Lúcia gritou, e o desespero em sua voz era palpável. O que você está fazendo aqui? Você precisa sair. O corpo dela tremia. E Clara podia sentir o medo no ar pesado ao seu redor. Surpresa! Henrique repetiu, com um sorriso sarcástico que fazia seu estômago revirar. Você não imagina o quanto esperei por este momento. Você estava morto. Clara disparou, sua voz intensa e cheia de mágoa. Eu vi seu corpo. Você me deixou. O nó na garganta estava lá, empurrando lágrimas ameaçadoras. Henrique deu um passo à frente, os olhos brilhando com algo entre a raiva e a dor. Não. Eu não morri. Eu fugi, Clara. Fugi de você, da família
e deste lugar. Ele gesticulou em volta, como se a baia triste fosse a única coisa que ele precisava mostrar. Um barulho forte quebrou a tensão. O cavalo relinchou novamente, agora parecendo mais agitado. Clara olhou para Roberto, que mantinha uma expressão de confusão, mas seu olhar estava firme em Henrique. Ele estava pronto para defender Clara, para proteger. Mas a verdadeira ameaça, ainda não revelada, era a que se escondia dentro da própria família dela. Fernando, o que ele sabe de tudo isso? Clara se virou para Henrique, sua frustração crescendo. Você sabe que ele está aqui por causa das terras que são minhas. O que você e ele têm a ver um com o outro? Henrique sorriu de forma sombria. Ele é mais do que apenas um ex-marido, Clara. Ele sempre esteve por trás do que te aconteceu. A verdade é que você não sabe. A verdade é que eu sou o verdadeiro responsável por tudo isso. O incêndio, a destruição. Foi tudo parte do plano. As palavras de Henrique cortaram como um golpe. Clara sentiu que o chão se abria sob seus pés. O que você está dizendo? Ela sussurrou, incrédula. Não pode ser. Eu precisava que você saísse do caminho. Você não sabe o que estava em jogo. E para proteger você, eu me tornei esse monstro. Ele se aproximou, a faca ainda em sua mão. Mas agora que você está aqui, tudo o que eu fiz para proteger você se revela, sob a lâmina dessa faca. Roberto se moveu, sua presença se intensificando. Você está dizendo que tudo isso é culpa sua? As mentiras, os segredos, tudo isso foi para o seu benefício? Henrique riu, mas não era um riso que aliviava a tensão. Era um riso que deixava todos mais tensos ainda. A única maneira de fugir desse destino era manter o controle. E você, Clara, era a única que poderia me impedir. Agora você está pronta para encarar a verdade, não é? Clara estava em choque. Uma onda de emoções a invadiu, e ela mal conseguia respirar. A única pessoa que poderia ter sido sua aliada sempre foi sua rival. No fundo, ela queria saber o que mais ele escondia. Era uma reviravolta que a fazia sentir como se estivesse perdida em um labirinto da traição e da deslealdade. Do lado de fora, a tempestade rugia e os trovões estouravam, como se o céu estivesse refletindo a turbulência que havia dentro dela. Clara olhou para o cavalo, e em um movimento instantâneo, sentiu uma onda de ligação com ele. Esses animais eram a única coisa pura em meio a tanto caos. Então, sem aviso, a porta da baia se abriu com um estrondo, revelando uma silhueta. Era Fernando, rindo, com um grupo de homens seguindo atrás. Eu sabia que você ia falhar, Henrique, ele gritou. E Clara soube que a verdadeira luta estava apenas começando. Clara, corre! Lúcia gritou, enquanto as emoções e segredos colidiam à sua volta. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, o chão sob eles começou a tremer. Clara olhou para os lados e percebeu as paredes da baía se torcendo, fissuras aparecendo. Um rugido de terror a acompanhou, quando ela notou que a estrutura estava desmoronando. Sem tempo para pensar, ela agarrou Lúcia e segurou a mão de Roberto. Vamos! Gritou, arrastando os dois em direção a uma saída. Mas no momento em que estavam prestes a sair, uma sombra se lançou sobre eles. Um dos homens de Fernando, um gigantão com um olhar ameaçador, agarrou Clara pelo braço. Não tão rápido, princesa. Ele rosnou. Clara lutou para se soltar, mas, em frações de segundo, a situação se transformou. A porta que eles tentavam abrir estava bloqueada. O desespero cresceu. Mas o que aconteceu a seguir deixou Clara paralisada. O homem que segurava seu braço virou-se para Fernando e disse: Acho que a mãe dela não vai gostar nada disso. Assim que ouviu mãe, tudo parou. O tempo congelou em um instante de choque. Clara olhou para os dois, o passado e o presente colidindo. A verdade sombria despontou à sua frente. Sua mãe? O que você sabe sobre a minha mãe? Clara quase gritou, a voz tremendo de raiva e confusão.
Henrique tinha um olhar desesperado, enquanto Fernando apenas ria. Ah, Clara, você realmente não sabia? Sua mãe ainda está viva e essa terra tem Segredos que nunca deveria conhecer. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. As peças desse quebra-cabeça estavam se encaixando de uma forma que Clara nunca poderia ter previsto. O que mais ela ainda tinha que descobrir? Clara congelou, o peito apertando como se uma mão invisível estivesse lhe sufocando. Henrique, seu irmão que ela acreditava ter morrido anos atrás, não era possível. O passado tinha voltado para assombrá-la, e agora ela estava diante de um fantasma. Um peso que nunca poderia imaginar carregar novamente. Clara, Lúcia gritou. O desespero em sua voz era palpável. O que você está fazendo aqui? Você precisa sair. O corpo dela tremia, e Clara podia sentir o medo no ar pesado ao seu redor. Surpresa! Henrique repetiu, com um sorriso sarcástico que fazia seu estômago revirar. Você não imagina o quanto esperei por este momento. Você estava morto. Clara disparou, sua voz intensa e cheia de mágoa. Eu vi seu corpo. Você me deixou. O nó na garganta estava lá, empurrando lágrimas ameaçadoras. Henrique deu um passo à frente, os olhos brilhando com algo entre a raiva e a dor. Não, eu não morri. Eu fugi, Clara. Fugi de você, da família e deste lugar. Ele gesticulou em volta. Como se a baia triste fosse a única coisa que ele precisava mostrar. Um barulho forte quebrou a tensão. O cavalo relinchou novamente, agora parecendo mais agitado. Clara olhou para Roberto, que mantinha uma expressão de confusão. Mas seu olhar estava firme e Henrique. Ele estava pronto para defender Clara. Para proteger. Mas a verdadeira ameaça, ainda não revelada, era a que se escondia dentro da própria família dela. Fernando, o que ele sabe de tudo isso? Clara se virou para Henrique, sua frustração crescendo. Você sabe que ele está aqui por causa das terras que são minhas. O que você e ele têm a ver um com o outro? Henrique sorriu de forma sombria. Ele é mais do que apenas um ex-marido, Clara. Ele sempre esteve por trás do que te aconteceu. A verdade que você não sabe. A verdade é que eu sou o verdadeiro responsável por tudo isso. O incêndio, a destruição. Foi tudo parte do plano. As palavras de Henrique cortaram como um golpe. Clara sentiu que o chão se abria sob seus pés. O que você está dizendo? Ela sussurrou, incrédula. Não pode ser. Eu precisava que você saísse do caminho. Você não sabe o que estava em jogo. E para proteger você, eu me tornei esse monstro. Ele se aproximou, a faca ainda em sua mão. Mas agora que você está aqui, tudo que eu fiz para proteger você se revela. Sob a lâmina dessa faca. Roberto se moveu, sua presença se intensificando. Você está dizendo que tudo isso é culpa sua? As mentiras, os segredos. Tudo isso foi para o seu benefício. Henrique riu. Mas não era um riso que aliviava a tensão. Era um riso que deixava todos mais tensos ainda. A única maneira de fugir desse destino era manter o controle. E você, Clara, era a única que poderia me impedir. Agora você está pronta para encarar a verdade, não é? Clara estava em choque. Uma onda de emoções a invadiu, e ela mal conseguia respirar. A única pessoa que poderia ter sido sua aliada sempre foi sua rival? No fundo, ela queria saber o que mais ele escondia. Era uma reviravolta que a fazia sentir como se estivesse perdida em um labirinto da traição e da deslealdade. Do lado de fora, a tempestade rugia, e os trovões estouravam como se o céu estivesse refletindo a turbulência que havia dentro dela. Clara olhou para o cavalo, e em um movimento instantâneo, sentiu uma onda de ligação com ele. Esses animais eram a única coisa pura, em meio a tanto caos. Então, sem aviso, a porta da baia se abriu com um estrondo, revelando uma silhueta. Era Fernando, rindo, com um grupo de homens seguindo atrás. Eu sabia que você ia falhar, Henrique. Ele gritou,
E Clara soube que a verdadeira luta estava apenas começando. Clara, corre! Lúcia gritou, enquanto as emoções e segredos colidiam à sua volta. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, o chão começou a tremer. Clara olhou em volta e viu as paredes da baía se torcendo, fissuras surgindo. Sair, uma sombra se lançou sobre eles. Um dos homens de Fernando, um gigantão com um olhar ameaçador, agarrou Clara pelo braço. Não tão rápido, princesa, ele rosnou. Clara lutou para se soltar, mas em frações de segundo, a situação se transformou. A porta que eles tentavam abrir estava bloqueada. O desespero cresceu, mas o que aconteceu a seguir deixou Clara paralisada. O homem que segurava seu braço virou-se para Fernando e disse: "Acho que a mãe Bela não vai gostar nada disso." Assim que ouviu mãe, tudo parou. O tempo congelou em um instante de choque. Clara olhou para os dois, o passado e o presente colidindo. A verdade sombria despontou à sua frente. "Sua mãe? O que você sabe sobre a minha mãe?" Clara quase gritou, a voz tremendo de raiva e confusão. Henrique tinha um olhar desesperado, enquanto Fernando apenas ria. "Ah, Clara, você realmente não sabia? Sua mãe ainda está viva, e essa terra tem segredos que nunca deveria conhecer." O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. As peças desse quebra-cabeça estavam se encaixando de uma forma que Clara nunca poderia ter previsto. O que mais ela ainda tinha que descobrir? Então, no meio da confusão, a porta da baía se abriu violentamente, e entraram outros homens com expressões de alarme. "O que está acontecendo aqui?" um deles gritou. À medida que as sombras se adensavam, a atmosfera ficou mais tensa, como se o ar estivesse prestes a rachar. "Clara, você precisa entender." Henrique a puxou para mais perto. "Como?" "Se quisesse protegê-la. O que fizemos, o que buscamos, não é só sobre você, é sobre todos nós." Nesse exato momento, uma luz piscou e a conexão de todos os olhares se intensificou. A revelação de que sua mãe ainda estava viva poderia mudar tudo, e Clara sentiu que o chão sob seus pés não seria o único a ruir. "A verdade não é só assombração, Clara." Gritaram juntos, e uma onda de preocupação invadiu seu peito. Suspensa entre aliados e inimigos, Clara teve uma clareza aterradora. O jogo estava prestes a mudar, e a batalha que se aproximava não era apenas por suas terras ou pelos animais, mas pela própria essência de quem ela era. Enquanto tudo ao redor se desmoronava, Clara percebeu que, de alguma forma, o que estava em jogo era muito mais do que ela poderia imaginar. E a única saída seria encarar não apenas os outros, mas a verdade que a havia acompanhado durante toda a vida. Clara estava sem palavras, o coração batendo tão rápido que parecia querer sair do peito. As revelações estavam se amontoando, e seu mundo estava prestes a desabar de novo. As palavras de Henrique ecoavam na sua mente. Sua mãe ainda está viva. Por que ninguém nunca havia dito nada? Todos os anos de dor e perda, e agora esse novo golpe? Clara, não dá para ficar parada. A voz de Lúcia soou como um soco no estômago, puxando-a de volta à realidade. O olhar de Fernando se iluminou com um prazer maligno, enquanto ele observava a confusão em sua face. "Oh, isso ficará ainda mais divertido." Mas Henrique, mesmo com o peso do que havia revelado, não se afastou. Ele não queria que a verdade se espalhasse. "Clara, escute. Eu nunca quis que você soubesse desse lado da história. Eu só queria te proteger." O gargalhar de Fernando a interrompeu. "Proteger ou manipular? Olhe para sua volta, Henrique. Você sempre foi o covarde. Sempre esteve escondido nas sombras. E agora que a verdade vem à tona, você quer agir como herói." Uma tensão palpável preenchia a baía. Clara se sentia enjaulada entre revelações, intenções ocultas e expectativas. O gigante atrás dela ainda segurava seu braço, e ela lutava para se soltar. O chão,
que já tremia, agora parecia vibrar sob suas emoções. O cavalo inquieto batia com seus cascos, como se sentisse a tempestade que se formava. De repente, um estrondo ressonou do telhado. Um raio havia atingido a estrutura, e as tábuas começaram a tocar a canção do desmoronamento. Clara ergueu os olhos, justo a tempo de ver o telhado se rasgar, a luz do dia se infiltrando por meio das fissuras, enquanto fragmentos de madeira e telha se espatifavam no chão. O trovão rugiu e as pessoas gritaram. O caos tomou conta. "Corram!" Roberto gritou, puxando Clara e Lúcia em direção à saída. Mas o homem gigante a segurava firme, e Clara sabia que não iria escapar tão facilmente. Foi então que, no meio de tudo, um grito cortou o ar. "Mãe!" Clara virou-se, e seu coração disparou ao reconhecer aquela voz familiar. Uma mulher surgiu da escuridão do fundo da baía. Era uma figura conhecida, vestida com roupas desgastadas, mas o que a deixava mais chocada era o semblante. A mulher que todos achavam que era apenas uma lenda, que estava morta, estava ali, viva e com uma determinação feroz nos olhos. "Mãe?" Clara sussurrou, o mundo enfraquecendo ao seu redor. As lembranças de infância inundaram sua mente. E ela se lembrou de couros e risos, de histórias contadas ao lado da lareira. "O que você está fazendo aqui?" A mulher respirou fundo, seus olhos cheios de dor e raiva. "Eu vim para enfrentar a verdade, Clara. Toda a verdade." Ela olhou para Henrique, e mais uma vez, Clara sentiu que algo estava se desfazendo. O que Henrique realmente sabia? "Você não está entendendo, Clara", gritou Henrique, sua voz cheia de desespero. "Eu não queria que ela voltasse. Não agora." "Por que não agora? Você sempre escondeu a verdade. Sempre cuidou para que ninguém soubesse. Agora é tarde demais." A presença da mãe de Clara acabou se tornando uma ameaçada de ondas familiares antigas, desenterrando um passado que todos queriam manter enterrado. O gigante agarrou mais firme o corpo de Clara, como se soubesse que o real poder estava se reunindo. Mas, em um movimento rápido, com a força de alguém que já enfrentou muito, Clara se libertou, finalmente. Ela se virou para a entrada da baía, seu destino agora claro. Os outros estavam focados na mulher que de repente havia trazido à tona mais segredos do que qualquer um poderia imaginar. Mas antes de que pudesse dar um passo em direção à saída, a mulher a parou. "Clara, não vá. Você precisa saber a verdade sobre sua família e quem você realmente é." A frase pairou no ar como um aviso, uma última advertência. Clara hesitou. O que ela realmente sabia sobre sua família, sobre seu próprio passado? A tempestade rugia lá fora, mas a verdadeira tempestade de emoções estava dentro dela. Com um nó no estômago, sabia que não podia escapar agora. Que a verdade estava prestes a atingir com toda a força, como um raio que caiu direto em seu coração. O que mais estava escondido? Clara estava sem palavras, coração batendo tão rápido que parecia querer sair do teito. As revelações estavam se amontoando e seu mundo estava prestes a desabar de novo. As palavras de Henrique ecoavam na sua mente. Sua mãe ainda está viva. Por que ninguém nunca havia dito nada? Todos os anos de dor e perda, e agora esse novo golpe? Clara, não dá para ficar parada. A voz de Lúcia soou como um soco no estômago, puxando-a de volta à realidade. O olhar de Fernando se iluminou com um prazer maligno enquanto ele observava a confusão em sua face. Oh, isso ficará ainda mais divertido. Mas Henrique, mesmo com o peso do que havia revelado, não se afastou. Ele não queria que a verdade se espalhasse. Clara, escute. Eu nunca quis que você soubesse desse lado da história. Eu só queria te proteger. O gargalhar de Fernando a interrompeu. Proteger ou manipular? Olhe para sua volta, Henrique. Você sempre foi o covarde. Sempre esteve escondido nas sombras. E agora que a verdade vem à tona, você quer agir como herói.
Uma tensão palpável preenchia a baía. Clara se sentia enjaulada entre revelações, intenções ocultas, expectativas. O gigante atrás dela ainda segurava seu braço. E ela lutava para se soltar. O chão que já tremia, agora parecia vibrar sob suas emoções. O cavalo, inquieto, batia com seus cascos, como se sentisse a tempestade que se formava. De repente, um estrondo ressoou do telhado. Um raio havia atingido a estrutura, e as tábuas começaram a tocar a canção do desmoronamento. Clara ergueu os olhos justo a tempo de ver o telhado se rasgar. A luz do dia se infiltrando por meio das fissuras, enquanto fragmentos de madeira e telhas se espatifavam no chão. O trovão rugiu e as pessoas gritaram. O caos tomou conta. Corram! Roberto gritou, puxando Clara e Lúcia em direção à saída. Mas o homem gigante a segurava firme, e Clara sabia que não iria escapar tão facilmente. Foi então que, no meio da confusão, um grito cortou o ar. Mãe! Clara virou-se e seu coração disparou ao reconhecer aquela voz familiar. Uma mulher surgiu da escuridão do fundo da baía. Era uma figura conhecida, vestida com roupas desgastadas, mas o que a deixava mais chocada era o semblante. A mulher, que todos achavam que era apenas uma lenda, que estava morta, estava ali, viva e com uma determinação feroz nos olhos. Mão, Clara sussurrou, o mundo enfraquecendo ao seu redor. As lembranças de infância inundaram sua mente, e ela se lembrou de couros e risos, de histórias contadas ao lado da lareira. O que você está fazendo aqui? A mulher respirou fundo, seus olhos cheios de dor e raiva. Eu vim para enfrentar a verdade, Clara. Toda a verdade. Ela olhou para Henrique. E mais uma vez, Clara sentiu que algo estava se desfazendo. O que Henrique realmente sabia? Você não está entendendo, Clara, gritou Henrique, sua voz cheia de desespero. Eu não queria que ela voltasse. Não agora. Por que não agora? Você sempre escondeu a verdade. Sempre cuidou para que ninguém soubesse. Agora é tarde demais. A presença da mãe de Clara acabou se tornando uma ameaçada de ondas familiares antigas, desenterrando um passado que todos queriam manter enterrado. O gigante agarrou mais firme o corpo de Clara, como se soubesse que o real poder estava se reunindo. Mas, em um movimento rápido, com a força de alguém que já enfrentou muito, Clara se libertou, finalmente. Ela se virou para a entrada da baía, seu destino agora claro. Os outros estavam focados na mulher, que de repente havia trazido à tona mais segredos do que qualquer um poderia imaginar. Mas antes que pudesse dar um passo em direção à saída, a mulher a parou. Clara, não vá. Você precisa saber a verdade sobre sua família e quem você realmente é. A frase pairou no ar como um aviso. Uma última advertência. Clara hesitou. O que ela realmente sabia sobre sua família, sobre seu próprio passado. A tempestade rugia lá fora, mas a verdadeira tempestade de emoções estava dentro dela. Com um nó no estômago, sabia que não podia escapar agora, que a verdade estava prestes a atingir com toda a força, como um raio que caiu direto em seu coração. E foi nesse momento, quando tudo parecia estar prestes a se desenrolar, que o chão sob eles ruiu. Um pedaço de madeira se soltou, e sem aviso, Clara e os outros foram tragados para um buraco negro. As paredes da baía se despedaçaram, e a luz do dia desapareceu. Tudo ficou escuro. A queda parecia interminável, e o grito de Clara se transformou em um eco apagado. Depois de um tempo, um impacto violento a lançou para frente. A dor atravessou seu corpo, mas ao abrir os olhos, a nova cena diante dela fez seu coração parar. Eles estavam em uma caverna subterrânea, com paredes cobertas de símbolos estranhos e luzes pulsantes. Você não deveria estar aqui. Uma voz ecoou das profundezas da caverna. Clara virou-se para ver a figura de uma mulher. Era idêntica a ela.
Você é a razão pela qual nunca consegui ficar livre dele. A mulher olhou diretamente para Clara, seus olhos cheios de fúria. Quem é você? Clara mal conseguiu murmurar. Eu sou você. E agora tudo o que você precisa saber. Venha à tona. Clara não conseguiu processar as palavras que saíram da boca daquela mulher. O olhar intenso e os traços que lembravam os seus deixaram seu coração em frangalhos. Você é eu. A confusão a envolveu, enquanto cada pensamento se misturava em um emaranhado de emoções. Quem é você? A mulher encarou Clara, uma mistura de determinação e dor. Sou você, mas sou também tudo o que você não sabe. As mentiras que você viveu, os segredos que foram enterrados, o verdadeiro motivo pelo qual você está aqui. Mas como? Por quê? Clara começou, mas uma onda de lembranças interrompeu suas palavras. Flashbacks de risadas, de uma vida que parecia ter sido tirada dela. Um sentimento devastador se instalou, como se a mulher diante dela fosse o eco de um passado esquecido. Clara, precisamos ser rápidas, gritou Lúcia, ansiosa. O instinto de sobrevivência tomou conta de todos, enquanto a caverna ao redor delas começou a vibrar. O tremor que antes tinha passado despercebido, agora reverberava em ondas. Fernando e Henrique estão atrás de nós. Nesse instante, a mulher se voltou, mostrando uma força inegável. Eu não sou apenas um eco do seu passado. Eu sou a chave para a liberdade. Para enfrentarmos Fernando e Henrique, juntos podemos pôr fim ao que eles planejam. Subitamente, as sombras na caverna começaram a se agitar. Clara sentiu um nó no estômago. O medo o cercava, mas também algo mais. Um deslizar entre sonho e realidade. E foi nesse momento que as paredes começaram a brilhar, revelando símbolos ancestrais, mistérios de uma linhagem que Clara nunca soube que tinha. Veremos a verdade, a mulher disse, e isso fez com que Clara paralisasse. Algo dentro dela despertou. Mas antes que qualquer coisa pudesse se resolver, um grito ecoou do fundo da caverna. Parem! Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Era a voz de Henrique. Ele apareceu junto com Fernando, ambos com olhares de desespero e raiva. Seus dois lugares nunca foram seguros. Você não pode sair impune, Clara. E nesse instante uma fissura se abriu no chão, deixando escapar uma onda de luz intensa. Clara olhou para o chão e viu um objeto que estava enterrado ali. Um amuleto, reluzente e familiar. O que era aquilo? Quando a mulher sorriu, Clara percebeu que algo a havia ligado a esse objeto. É hora da verdade, Clara, a mulher exclamou, se aproximando do amuleto. Ao tocá-lo, todo o lugar se iluminou como se um sol interior tivesse sido aceso. Fernando, Henrique, o que vocês estão escondendo? Nesse instante, uma onda de memória invadiu a mente de Clara. Ela se lembrou de conversas sussurradas, de um segredo guardado em um diário escondido anos atrás. A mulher, agora mais próxima, sussurrou. Eles não são quem você pensa. A verdade é mais sombria. A sua mãe não está apenas viva. Ela é a razão pela qual você está envolvida nisso tudo. Clara gemeu. Um peso profundo se instalou em seu peito. O que você está dizendo? Fernando não é só um ex-marido. Ele é o... seu pai. E Henrique? Com uma risada amarga, a mulher continuou. Henrique não fugiu porque queria te proteger. Ele fugiu porque sabia que você era um alvo fácil. Eles queriam controlar o que você herdou. Tudo o que você realmente é. O chão sob seus pés começou a tremer com mais intensidade, e tudo parecia girar. Você não pode ter certeza disso, Clara gritou, enquanto a tempestade de emoções dentro dela começava a se intensificar. Isso é uma loucura, mas antes que pudesse terminar, a luz que irradiava do amuleto se intensificou, e a sala se transformou. As paredes eram agora tapetes de luz pulsante, pulsando como corações. Clara estava presa entre a revelação devastadora e a urgente necessidade de descobrir a verdade. Clara, precisamos sair agora. Lúcia.
gritou, puxando-a. Mas enquanto Clara olhava para o amuleto, uma ideia surgia. O que mais ela poderia descobrir? O que mais estava escondido? Enquanto a caverna tremia e a figura materna a encarava, tudo ficou em silêncio por um breve momento. Clara sentiu o peso do destino nas suas costas e percebeu que, qualquer que fosse o próximo passo, sua vida nunca mais seria a mesma. A única coisa que sabia era que a verdade estava prestes a revelar algo ainda pior do que havia imaginado. O que mais poderiam esconder? Clara se sentiu paralisada diante daquela revelação. O que aquela mulher, que parecia ela mesma, estava dizendo? A mente dela girava em um turbilhão de emoções. Fernando e Henrique estavam ali, prontos para atacar. A tensão era palpável. O chão continuava a tremer, e a caverna pulsava com uma energia ameaçadora. Clara, não podemos ficar aqui, gritou Lúcia, tentando puxá-la para longe. Mas Clara se sentia presa em um labirinto de verdades e mentiras. Era muita informação, muita dor. Ela só queria entender. Mãe, você realmente está viva? E quem é essa mulher? Você é mais forte do que imagina. Juntas, podemos enfrentá-los. A mulher declarou, com um olhar determinado. Nesse instante, Clara sentiu algo dentro dela despertar. Uma força que ela não sabia que possuía. Henrique avançou, mas Fernando, com um sorriso traiçoeiro, os interrompeu. Vocês acham que podem fugir da verdade? Clara, você só está adiando o inevitável. Ele gesticulou, como se quisesse controlar cada movimento dela. A raiva e o medo se misturavam dentro de Clara. Ela decidiu que não seria mais uma peça em um jogo de outros. Eu sou quem eu sou por causa da minha história, e não vou deixar você ou Henrique me intimidarem. Clara gritou, sua voz ecoando na caverna. O chão sob seus pés parecia se firmar com suas palavras. Ela olhou para o amuleto que agora brilhava intensamente, uma promessa de poder. Para frente, Clara. Juntas somos mais fortes, incentivou a mulher, e nesse momento, Clara sentiu uma conexão profunda. Com um movimento ousado, ela se dirigiu ao amuleto reluzente, suas mãos se envolvendo em torno dele. Fechou os olhos e, no fundo de seu ser, gritou para o passado, para a dor e para quem realmente era. Em uma fração de segundo, uma luz intensa irrompeu, envolvendo todos na caverna. Fernando e Henrique foram empurrados para trás pela força do brilho radiante. Isso é impossível! Fernando gritou, enquanto era lançado contra a parede, confuso e desnorteado. Clara abriu os olhos e viu a caverna se transformando. Os símbolos nas paredes agora brilhavam como estrelas, contando sua história. A história que ninguém havia ousado contar. Você é mais poderosa do que sabe, Clara. A mulher a encorajou, agora aparecendo uma versão dela mesma, cheia de força e luz. Use essa força. E quando ela estendeu a mão, Clara sentiu o calor do amuleto crescer. Membros de Fernando começaram a tropeçar e a sair da caverna. E com o impulso do luminoso, Clara se viu banhada em coragem. A liberdade era possível. O peso do passado começava a cair. É hora de você conhecer a verdade, Clara, a mulher disse. E então, com um gesto poderoso, a caverna começou a se remodelar, abrir novas saídas de luz, como se um novo futuro estivesse surgindo. Vamos juntas, agora. Com um último olhar para Fernando e Henrique, que se debatiam na escuridão, Clara decidiu. Era hora de deixar o passado para trás, mas também era hora de entender que havia muito mais a descobrir. Que a luta pela verdade apenas começara. Eu não vou desistir de mim mesma. Com seu coração pulsando, Clara e a mulher avançaram para a luz brilhante. Sentiu a presença forte de suas perdas, mas também a força de sua conexão. Cada passo era uma afirmação de esperança. Enquanto a luz as envolvia, Clara sabia que a jornada estava apenas começando, e um mistério profundo se abria diante dela. O que mais ela poderia desvendar sobre sua família? A verdadeira história
ainda estava por ser contada. E aí, queridos leitores, se você curtiu essa aventura e quer mais histórias incríveis, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca nem mais um segundo e esmague esse botão de like agora. Sua interação faz toda a diferença. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Queremos saber o que você acha do desfecho. E não esqueça de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história e se juntar a nós. Vamos juntos nessa jornada.